11 de julho de 2023. Nesta terça-feira, a igreja celebra a memória de São Bento Abade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia. Vos saúdo com a paz de Jesus. Louvado seja Deus nos encontrarmos nesta terça-feira. Hoje a igreja celebra o grande São Bento, o pai do monastério ocidental, o pai dos monges ocidentais. Louvado seja Deus. Meus queridos, é sempre bom e oportuno, quando celebramos a memória de um santo, pelo menos mencionarmos um pouquinho da história ou no que aquele santo contribuiu para a edificação da igreja. São Bento, um santo que viveu entre a transição do século V para o século VI, né? São Bento era de uma família muito rica, muito nobre, e nasceu em Núrcia, na Itália. Depois ele vai para Roma para estudar, mas não se contentando com a vida da cidade. São Bento ele vai para um lugar afastado, e ali ele decide viver uma vida de intimidade e de entrega total a Deus. Depois, esta opção, essa escolha de São Bento começou a arrastar pessoas que também passaram a desejar viver de tal modo, viver como ele, e também se entregar a Deus, a uma vida contemplativa, a uma vida mais serena e entregue à espiritualidade. Surgia ali o chamado mosteiro ou monastério ocidental, em que foi se juntando várias pessoas e se formou uma comunidade presidida por um pai espiritual chamado Abade. Né? Assim surgia os mosteiros ocidentais. Né? E depois São Bento vai convivendo com aquelas pessoas, e ele vai fundar mosteiros, formar mosteiros, e de tal modo que aquilo começou a se difundir. Os mosteiros eram erigidos num lugar afastados da cidade, mas depois nós vamos perceber, quem estuda um pouco de história, que em volta aos mosteiros principais é que foram se levantando as cidades do interior, as grandes cidades, tendo como centro os mosteiros, né? Como nós podemos acompanhar na geografia e na história medieval. Meus queridos, uma história muito bonita, né? São Bento, depois que foi crescendo a ordem por ele fundada, ele criou a chamada Regra de São Bento. A Regra de São Bento contém, o próprio nome diz, regras, né? É uma normatização daquilo que ele instituiu, daquilo que ele fundou, né? As diversas regras, as diversas obrigações dos monges e daqueles que são a eles filiados, etc., né? A regra de São Bento e a grande máxima de São Bento, que todos nós conhecemos, né? Trabalhar e orar, né? Ora et labora, ore e trabalhe, né? A grande máxima, porque São Bento, ele ao mesmo tempo que buscava uma vida contemplativa, mas era um homem com as mangas arregaçadas, pronto para o trabalho, né? Ora et labora, ora, reze, mas trabalhe. Vá em busca dos seus objetivos, produza, seja uma pessoa frutuosa, uma pessoa produtiva, né? Muito bacana refletirmos a história de São Bento, e depois nós vamos ver a espiritualidade de São Bento, né? São Bento, um homem que enfrentava muitas tentações, e também nós sabemos que depois até passou por uma tentativa de homicídio, né? Quase tentaram matá-lo envenenado. Inclusive a imagem de São Bento traz um cálice na Santíssima Eucaristia, tentaram envenená-lo e Deus o livrou. Por quê? Porque ele era um homem cheio do poder de Deus. Quem é cheio do poder de Deus não deve temer mal algum, né? A prova disso é o testemunho de São Bento para nós, né? Por isso que surge aquela oração carregada de poder, que depois foi canonizada e oficializada pela igreja ao longo da história, né? A oração de São Bento, que nós vamos rezar no final dessa reflexão. Inclusive, meus queridos, quando você estiver passando por uma tentação, algo que parece ser maior do que você, ou uma tentação que você corra o risco de cair em pecado mortal, ou até mesmo uma provação, você vê
as forças inimigas se debaterem contra você, contra a sua casa, possua uma medalha de São Bento e reze com fé. Passe a rezar diariamente essa oração de São Bento, que é uma oração carregada de poder, né? Meus queridos, depois de refletirmos essa história tão linda, que é a história de São Bento, né? Um homem poderoso, cheio de Deus, né? Nós vamos meditar um pouquinho o texto que a igreja nos propõe como primeira leitura, que é o texto de Gênesis, capítulo 32, versículos do 23 ao 33. Naqueles dias, Jacó levantou-se ainda de noite, tomou suas 2 mulheres, as 2 escravas e os 11 filhos, e passou o val do Jabote. Depois de tê-los ajudado a passar a torrente e atravessar tudo o que lhe pertencia, Jacó ficou só. E eis que um homem se pôs a lutar com ele, até o raiar da aurora. Vendo que não podia vencê-lo, este tocou-lhe o nervo da coxa, e logo o tendão da coxa de Jacó se deslocou. Enquanto lutava com ele, o homem disse a Jacó: Larga-me, pois já surge a aurora. Mas Jacó respondeu: Não te largarei se não me abençoares. O homem perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu: Jacó. Ele lhe disse: De modo algum te chamarás Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e o vencestes. Perguntou-lhe Jacó: Dize-me, por favor, o teu nome? Ele respondeu: Por que perguntas o meu nome? E ali mesmo o abençoou. Jacó deu a esse lugar o nome de Fanuel, dizendo: Vi Deus face a face e foi poupada a minha vida. Surgiu o sol quando ele atravessava Fanuel e ia mancando por causa da coxa. Por isso os filhos de Israel não comem até hoje o nervo da articulação da coxa, pois Jacó foi ferido nesse nervo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, uma palavra bastante conhecida a esse texto bíblico se refere àquela música tão conhecida do padre Marcelo Rossi, né? Preciso de uma benção, não vou desistir, sem ela eu não vou sair daqui. Uma música tão bonita, né? E refere a esse texto bíblico, essa perícope. Uma passagem muito bonita que traz alguns significados teológicos, mas para nós vamos interpretá-los da seguinte maneira. O fato é o seguinte: Jacó se colocou numa luta desigual contra Deus, né? E é evidente que Jacó foi vencido. Jacó foi vencido. Mas Jacó não desistia da luta, não desistia de soltar aquele com quem ele lutava. E ele só disse assim: Eu só vou te soltar quando você me abençoar. Né? O que nós podemos aprender com esse fato, com essa narrativa? Primeira coisa, meus queridos, que nós podemos tirar desse texto para nós hoje, de maneira bem concreta, na praticidade da nossa vida. Nós nunca vamos conseguir vencer a Deus. Nunca, nunca, nunca. E, meus queridos, nós vemos hoje em dia as pessoas se colocando em luta contra Deus. Olha o mundo de hoje, né? Quantas pessoas se desprenderam da presença de Deus nas suas iniciativas, nas suas buscas. Quantas pessoas já não se lembram mais de Deus, né? Quantas pessoas já não querem Deus a seu lado. E isso é lutar contra Deus. Parece que não é, mas parece que é um pacificismo, né? Eu quero viver em paz, não quero essas coisas de igreja, de Deus, então, mas eu quero viver em paz. Não tem como. Por quê? Porque Deus, ele habita em nós pela nossa própria existência. É ele quem sustenta nossa existência. E quando nós o negamos, nós passamos a lutar contra ele, né? E existem aquelas pessoas que perseguem a Deus, que é pior ainda, né? Quando os que perseguem a igreja, os que perseguem a moral, a conduta cristã, né? Os que perseguem os valores cristãos na sociedade, no fundo estão se colocando em luta contra o próprio Deus, não é? Olha quanta gente está em luta contra Deus, e é uma luta que essas pessoas não sairão vitoriosas.
porque o amor e o projeto de Deus ele vai ser instaurado, nos diz o Catecismo da Igreja Católica, no fim dos tempos. Né? Quando Jesus voltar para concluir a história, né, o projeto de Deus vai ser instaurado. As pessoas querendo ou não, as pessoas fazendo adesão ou não, as pessoas querendo participar da eternidade com Deus ou não. O projeto vai ser instaurado. E quem não estiver disposto, desde já, né, a ter parte nesse projeto que Deus desenhou desde toda a eternidade, né, cairá num sofrimento eterno. Porque quem luta contra Deus sai ferido. Né? E a pergunta para nós hoje, será que a gente não está se colocando em luta contra Deus? Na nossa vida, nas nossas buscas, quando nós negamos a Deus, quando nós não buscamos a Deus, quando nós negamos a nossa história. Tem gente que não aceita a sua própria vida, não aceita o que é também uma luta contra Deus. Então, para a gente refletir. E um outro ponto importante que esse texto nos traz é que Jacó, ele percebeu que ele estava ferido, que ele tinha sido ferido e que ele tinha sido derrotado, digamos assim, mas ele não soltou o homem, que é a figura de Deus, né? Ou seja, persistência naquilo que a gente quer. Jacó queria uma benção. Eu não vou te soltar se você não me abençoar, né? Será que a gente faz isso ou a gente facilmente desiste dos nossos sonhos, facilmente desiste daquilo que a gente enxerga que para nós é o essencial? Né? Você, meu querido, eu, nós todos, nós temos de ser pessoas mais fortes, mais cheias de bravura, mais persistentes nas coisas de Deus. Sabe, a gente é muito persistente nas nossas teimosias, nos nossos pecados. Né? Nisso, às vezes, a gente persiste. Mas nas coisas que é de Deus, nas coisas boas, nas coisas que agradam o coração de Deus, naquilo que a gente tem como sonho, ideal de vida, a gente só tão facilmente desiste, desanima. Né? Sejamos como Jacó nesse sentido, de agarrarmos e não soltarmos até que possuamos aquilo que sonhamos, né? Não ser pessoa, sabe, pessoa do mimimi, pessoa da fragilidade, pessoa do cansaço, pessoa do desânimo, pessoa da reclamação, e você não vai atrás dos seus ideais, você não se levanta, você não arregaça as mangas e só fica reclamando da vida. Vai, segue em frente, com bravura, com coragem, né? Que esse texto de hoje nos inspire e a figura de Jacó seja para nós um modelo de luta, mas de luta contra a vida, contra as adversidades e não contra Deus, né? Que nós abracemos a Deus, nos unamos a Deus para batalharmos juntos com Deus nessa história que Deus nos entrega, nesse mundão que nós temos que desbravar. Deus tem muitos e abundantes planos para nós, mas nós precisamos conquistar cada sonho que Deus tem para nós juntos dele. Que nos unamos a ele, né? A exemplo de São Bento, um homem cheio do poder de Deus. Por isso, meus queridos, nós vamos rezar agora, né? Coloque a mão no seu coração, reze com o Padre nesse momento. Se você tiver a possibilidade, feche um pouquinho os seus olhos, apresente diante de Deus aquilo que você tem como desafio na sua vida pessoal, familiar, na sua vida profissional, enfim, na sua existência. Apresente diante de Deus. E nós vamos meditar neste momento, ou melhor, rezar juntos a oração de São Bento, para que todos os males se dissipem, todos os males se afastem de nós, de nossas casas, de nossas famílias, daquele que amamos, dos nossos trabalhos, e possa reinar em tudo que temos e somos o projeto, a vontade de Deus, o desígnio de Deus e a bênção de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Cruz Sancti Patris Benedicti. Cruz sacra sit mihi lux, non draco sit mihi dux, vade retro satana, nunquam suade mihi vana, sunt mala coelibas, ipsi venena bibas. A cruz sagrada seja minha luz. Repita com o Padre. A cruz sagrada seja minha luz. Não seja o dragão o meu guia. Não seja o dragão o meu guia. Retira-te, Satanás. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs.
Nunca me aconselhe coisas vãs. É mal o que tu me ofereces. É mal o que tu me ofereces. Beba tu mesmo os teus venenos. Bebas tu mesmo os teus venenos. Amém. Meus queridos, eu desejo uma terça-feira abençoada pela intercessão de São Bento Abade, que o poder de Deus habite no seu coração, que a nossa luta não seja contra Deus, mas contra as nossas adversidades. Nos unamos a Deus para sermos vitoriosos de antemão. Força e coragem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.